Esse é um daqueles episódios que eu considero de transição. Vários personagens são colocados e são desenvolvidos, mas também a série ela está parada em alguns tópicos que podem ser resolvidos ainda na primeira metade da temporada, como se a Helena ou Hailey no andar da ruptura. A gente não precisa mais estar arrastando isso na série. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Lidiane e aqui nesse vídeo eu vou falar do terceiro episódio da segunda temporada de Ruptura, que foi um pouco mais lento, mas trouxe um desenvolvimento para os personagens, algumas explicações, mas principalmente novos arcos para a história. Mas desde já eu quero pedir o seu like, que se inscreva aqui no canal e ative o sino para notificação de um novo vídeo. Eu achei que eu não iria gostar tanto desse episódio, mas à medida que ele foi se desenrolando, eu fui vendo que era sobre desenvolvimento dos personagens, principalmente com Mark ali nos momentos finais. Eu estava muito preocupada se eles iriam deixar a reintegração para o final da temporada, mas não, eles colocaram agora, e isso é bom para a gente porque vamos poder vê-lo vivenciando todo o processo, como é estar apaixonado por Gemma e por Hailey ao mesmo tempo, como será todo esse conflito. A razão pela qual eu gostei que a reintegração foi colocada na primeira metade da temporada é que vamos poder ver todo o processo se desenvolvendo, tendo mais detalhes no enredo, tudo bem ao seu tempo. Eu não acho que foi colocado muito cedo, como algumas pessoas disseram. Pode depois jogar um pouco no quarto episódio, um pouco no quinto. Com certeza, se eles deixassem para o fim da temporada, só veríamos muito do processo de reintegração só na terceira temporada. Realmente a Lumo, ela vai se aproveitar dessa vontade que Dylan tem de conhecer a família do seu externo para poder manipulá-lo. Já começou quando trouxe Gretchen, sua esposa, com a foto dos seus filhos, conhecendo ali naquela sala toda preparada para eles, e realmente se confirmou aquilo que eu pensava, que ele só fez o processo de ruptura para poder ter uma garantia de como sustentar a sua família. Eu realmente achei que a Lumo iria enganar Dylan, mas não, eles trouxeram mesmo sua esposa, como foi mostrado algumas cenas depois. E nessas cenas foi mostrado o Dylan externo chorando, e eu me perguntei o que seria, e comparei com a situação de Helena e Hailey, quando Helena viu Hailey beijando Mark, e percebeu que ela tinha uma vida melhor, tinha amigos, tinha um amor, e Helena é que vive em uma verdadeira prisão. Então, eu acho que com Dylan foi ver que o seu externo não tinha tanta capacidade do que o interno. Eu acho também, agora voltando a Lumo, que ela vai conseguir o que ela quer. Dylan vai acabar em algum momento traindo a equipe e contando todos os planos deles. Já que eu falei dessa inveja de Helena por Hailey, eu fiquei muito confusa nesse episódio, porque teve uma sequência de cenas que parecia alternar entre elas duas no andar da ruptura. Começou com Irving, quando ela tocou na mão dele, e ele teve uma certa estranheza. Eu achei ali que era Helena. Logo depois, quando ela sai com Mark e eles têm aquele momento romântico, era o sorriso de Hailey. Então, era Hailey. Mas eles chegam no setor das cabras e ela pergunta: é aqui? Mas foi ela com Mark que encontrou aquele setor na temporada passada. Então tem essa questão, qual das duas está no andar da ruptura nesse momento? Eu espero que a série não arraste mais esse assunto, que resolva logo agora na primeira metade. E vimos através de Cobel como a cidade da Lumo é totalmente afastada de tudo e de todos. É praticamente no meio de um deserto gelado. Ela já tinha viajado durante a noite, durante a manhã, e quando chegou ali naquela placa, ela ainda ia dirigir mais algumas horas. É um local muito bom para quem está fazendo, vamos dizer, processos de criogenia, de clonagem e também guardando alguns outros segredos. Aqui tem um ponto que eu acho que a série já pode andar com ele, que é em relação a Charlotte Cobel. A gente viu na temporada passada aquele respirador que ela olhou agora nessa viagem e uma pulseira que tinha o nome de Charlotte Cobel, nascimento 17 de março de 1944, e que se relaciona muito, ao meu ver, que possa ser a mãe dela que tenha morrido.
e essa mãe possa fazer parte do projeto Cold Harbor. Por isso que ela é tão interessada e está ali em frente ao projeto. Por isso que ela era tão fiel ao Lumo, porque o corpo de sua mãe possa estar ali na empresa, passando pelo projeto que Mark está perto de concluir, e ela quer muito estar ali na Lumo para poder ver. E acaba coagindo a Helena, mas não dá certo. Ela depois acaba ficando em perigo. Se ela realmente estiver em perigo, possa ser que ela se afaste e se una a Mark nesse processo de reintegração dele para conseguir obter algumas respostas. Falando na reintegração, tivemos o retorno de Regabi. Eu não consigo acreditar ainda nessa personagem desde a primeira temporada, porque ela fez a reintegração em Piri e Piri acabou morto. Agora ela tratou tão mal o Mark ali durante o processo. Ela tem seus interesses próprios. Ela precisa de pessoas que fizeram a ruptura para poder ver a eficácia do aprimoramento que ela está fazendo na máquina de reintegração. Aquela desculpa dela para Mark que a mensagem dele não chegaria no seu interno não é toda de verdade, porque apesar da saúde dele ficar frágil realmente, e ele iria ter algum problema na visão, é possível sim. A gente tem isso já com Irving. Ele pintou várias vezes o quadro e o interno dele via aquela tinta caindo no escritório. Ia demorar a mensagem chegar, foi mais rápido por causa da contingência, mas iria chegar em algum momento. Então, eu ainda preciso um pouco mais dela para poder confiar nessa personagem. E foi justamente por repetir tanto a pintura desses quadros que Ivan acabou fazendo uma grande descoberta nesse episódio. Ali na conversa com Felícia, no departamento de ótica e designer, quando ele vai tentar saber mais sobre a senhora Casey, Felícia vê o desenho do corredor de paredes escuras que leva até o elevador de Seta Vermelha. E pergunta como ele sabe daquele local. E ele fica ali querendo tirar o caderno dela e ela responde o que é aquele local. É o corredor de exportações, o setor de exportações. Ela diz que por muito tempo as pessoas da ótica e design levavam aquelas pinturas, o que eles faziam ali para aquele setor. Mas que agora eles evitaram e mandam um homem buscar as coisas. Então agora sabemos, aquele local se chama Corredor de Exportações. E teve muito disso nesse episódio, que era responder perguntas, porém colocar mais perguntas em cima. Aqui com esse corredor de exportações, realmente a minha teoria ficou um pouquinho bagunçada. Eu sempre pensei mais em implantar algo. Por exemplo, o setor de refinamento de macrodados implantando memórias, emoções, sentimentos. Até mesmo agora com Felícia falando que os quadros de Ki, o que eles fazem ali são enviados, ou seja, implantar uma memória. Mas quando você diz que é um setor que exporta, então é algo para fora. Ou seja, o setor de testes para onde a senhora Casey foi fica fora da Luno. Então, eu espero que ainda nessa temporada eles possam explicar mais sobre esse local. Quanto a Mark, eu não gostei do motivo que usaram para ele começar o processo de reintegração. Ali, quando Regabe fala que Gemma estava viva até a última vez que ela a viu, ele nem sequer pergunta quando foi essa última vez. Apenas que, claro, ele ama muito a esposa, ele quer ver a esposa, mas tomar essa decisão de uma forma tão abrupta foi meio irresponsável, de certa forma. Eu espero que a série coloque mais objetivos nessa decisão dele de fazer o processo de reintegração. Apesar dessa justificativa fraca para que ele começasse o seu processo de reintegração, agora ficamos sabendo que o setor de refinamento de macrodados trabalha com as 5 ondas cerebrais nos participantes do projeto Cold Harbor. Assim como essas ondas são precisas se alinhar para que o processo de reintegração aconteça. E Mark teve sucesso nisso, porque ali no fim do episódio ele se recorda da memória que o seu interno tem de quando acordou após o processo de ruptura. E tivemos a apresentação do setor de mamíferos nutríveis. Foi uma pena não ter mais informações sobre ele. Foi apenas uma apresentação aos personagens e ao comportamento deles. Tivemos Gwendoline Christie encabeçando o elenco daquele local, e fora aquele momento que eles pedem para ver as barrigas de Mark e Halle, se referindo muito ao boato que Burt falou, que as pessoas do setor de macrodados tinham barrigas de canguru,
não teve mais informações sobre o local, não teve um grande acontecimento como parecia que ia ter no trailer. Apenas penso que possa ser mesmo um setor sobre clonagem ou testes com animais antes de se aplicar a humanos, mas por enquanto não sabemos muito. A série fez questão de marcar algo muito importante nesse episódio, que o nome de Miltic é Seth. Eu realmente achava que Miltic era o primeiro nome dele, mas não. Naquela cena lamentável ali do blackface de Kir, como um presente para Miltic, ficamos sabendo por meio de Natalie que ele se chama Seth. Gretchen depois reforça isso, então é algo que a série pede para que a gente fique de olho. E também a gente tem que pensar, porque só agora foi falado o nome dele. É porque algo importante vem depois. Para mim, esse foi um episódio de transição, com informações que devemos ficar atentos a partir de agora. Teve até novamente o estranhamento a ter uma criança trabalhando na Loom. Mas o que você achou do episódio? Tem novas teorias? O que está achando da temporada até agora? Deixa nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continue acompanhando o nosso conteúdo.